pessoal, aqui quem fala é o professor João Rafael, do programa de pós-graduação em Física da UFCG. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de Mecânica 3, cobrindo o conteúdo da aula 10, onde nós vamos falar sobre o átomo de hidrogênio e também sobre momento angular. Tá legal? Bom, então eu vou remeter primeiro a algumas discussões que a gente já teve na aula passada sobre a equação de Schrödinger em 3 dimensões, certo? Na aula passada, nós estávamos falando sobre a equação de Schrödinger em 3 dimensões e a gente viu como resolver o problema da equação de Schrödinger quando a gente considera um caso de simetria esférica, certo? Na aula de hoje, então, eu vou usar aquela equação que a gente estava falando sobre a parte radial, né, da solução da equação de Schrödinger. Então, a equação que a gente tinha visto na aula passada é a seguinte, né? Que a parte radial ela deveria obedecer, né, essa solução da parte radial deveria obedecer a seguinte equação, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2u dr2, mais um v efetivo vezes u, isso daqui tudo igual a e vezes u, né? Onde a gente tinha aqui esse potencial efetivo, né? Ele vai ser o nosso potencial com dependência radial, mais o termo associado ao potencial centrífugo, né, que é h cortado ao quadrado, L vezes L mais 1 sobre 2m R2, certo? Ok, então isso é o que a gente tinha visto na aula passada, né, a gente tinha obtido essa equação aí a partir da solução da parte radial da equação de Schrödinger em simetria esférica. Tá ok? Bom, então a gente vê que essa equação aqui de cima, ela vai ser uma equação tipo a equação de Schrödinger em uma dimensão para essa função U de R, certo? Muito bem. Agora o que a gente vai fazer é aplicar então essa equação a um potencial que vai estar associado aqui ao átomo de hidrogênio. Então na aula passada a gente viu, por exemplo, o poço esférico, né, como um dos exemplos de solução. Agora o que a gente vai fazer aqui é escolher um V de R que esteja associado ao átomo de hidrogênio, tá ok? Átomo de hidrogênio, né? Então o hidrogênio é o elemento químico mais simples e mais abundante que a gente tem no universo, né? Tá ok? Ele é formado basicamente por um próton com carga positiva e um elétron, né, com carga negativa, tá ok? Os dois têm a mesma carga, né, então a carga do elétron é igual à carga do próton, a única, a única questão de diferença entre essas cargas é o sinal relativo, certo? E, além disso, a massa do próton é bem maior do que a massa do elétron, tá ok? Bom, então esse é um problema fundamental na mecânica quântica, na verdade um dos grandes resultados da mecânica quântica não relativística foi obter a solução do átomo de hidrogênio, né? Porque a importância do átomo de hidrogênio não está só relacionada com o fato de ele ser o mais abundante que a gente tem no universo, né? Mas também porque você pode tratar vários átomos diferentes como átomos hidrogenoides. Basta que você tenha um elétron de valência, né, um elétron da última camada de valência, muito afastado do núcleo atômico. Então, se você tiver um elétron que está bem longe do centro do núcleo atômico, você pode considerar esse átomo como um átomo hidrogenoide. Tá? E esse tipo de formulação vai servir para caracterizar átomos desse tipo também. Tá legal? Bom, então, basicamente a gente tem aqui duas cargas, né, elétricas, e elas vão estar relacionadas por um potencial do tipo Coulomb, né? Então a gente vai ter um potencial coulombiano aqui associado a essas cargas, tá ok? Então esse potencial é o que a gente vai escrever como nosso V de R, ele vai ser igual ao quadrado das cargas, né? Como elas têm sinais trocados, vai ter um sinal de menos aqui.
Então a gente vai ter isso daqui dividido por 4πε0 vezes 1 sobre r. Tá? Então esse é um potencial tipicamente colombiano aí entre duas cargas de sinais opostos. Então o que a gente vai fazer é pegar esse cara aqui e substituir ele dentro do nosso potencial efetivo, né, aqui dentro do VEFF. E aí vamos tentar resolver a equação para U e ver o que a gente vai obter. Tá legal? Bom, então vamos lá. Então, vou substituir esse cara ali dentro, então a gente vai ficar com uma equação desse tipo aqui. Menos h cortado sobre 2m, d2u dr2. Aí a gente vai ter mais menos e2 sobre 4πε0, 1 sobre r, mais h cortado ao quadrado vezes l mais 1 sobre 2m r ao quadrado. Tudo isso vezes U, tudo isso é igual a energia vezes U. Tá? Então a gente vai ter essa equação agora para resolver para a parte radial. Certo? Então a gente vai estar buscando por estados ligados, né, para esse tipo de potencial. Né? Tá, ok? Se a gente for fazer um gráfico desse potencial, né, a gente vai ver que se você traçar um gráfico de V em função de R, a gente vai ter aqui a nossa barreira centrífuga, né, associada a o potencial centrífugo, aqui o termo centrífugo do potencial, e a gente vai ter também aqui um potencial de atração do tipo 1 sobre R, né, então menos 1 sobre R, então ele vai fazer, vou colocar de outra cor aqui, então ele vai fazer isso aqui, certo? Tá ok? E aí quando a gente somar os dois, então a gente vai ter uma região de sobreposição aqui, né? Para R tendendo a zero, esse potencial aqui domina, certo? O potencial centrífugo domina quando R tende a zero, né? Tá legal? E para R tendendo a infinito, né? A gente tem esse cara aqui caindo mais lentamente, né, do que esse daqui, tá certo? Então esse cara vai ser o dominante quando R tender para infinito. Então basicamente o que a gente vai ter vai ser uma sobreposição desses dois potenciais, então a gente vai ficar com um potencial mais ou menos assim, né? Ok? Associado aí ao átomo de hidrogênio, certo? Bom, então a gente pode ver que aqui nessa região, olha só, nessa região aqui a gente tem uma bacia de atração. Portanto, se a gente colocar uma energia negativa aqui, um E menor que zero, a gente pode ter estados ligados aqui dentro dessa região, tá? Então, são esses estados que a gente vai procurar, certo? São esses estados ligados que a gente pode encontrar justamente nessa região aqui, tá ok? Muito bem. Então, para resolver a equação de Schrödinger, então aqui eu vou considerar energias negativas, né? Ou seja, vou considerar que as minhas energias estão aqui nessa região, tá certo? E para resolver a equação de Schrödinger, a gente então vai reescrever essa equação de uma maneira mais adequada, né? Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Tá? Então, eu vou reescrever a equação dessa forma aqui, ó. Vou poder reescrever essa equação como d2u dr2, isso daqui vai ser igual a k ao quadrado 1 menos m e ao quadrado sobre 2π epsilon 0 h cortado ao quadrado k 1 sobre k vezes r mais L vezes L mais 1 sobre K vezes R ao quadrado. Tudo isso daqui multiplicando U, certo? Então eu vou fazer agora aqui uma redefinição de variáveis, né? Então vamos chamar vou considerar aqui
Rho, isso daqui vai ser igual a K vezes R. Assim, eu esqueci de falar quem é esse K, né? Esse K vai ser raiz, é aquele nosso velho K, né? Vai ser raiz de menos 2mE sobre a cortada ao quadrado. Então, como a gente está trabalhando com energias negativas, né? A gente está considerando que é menor que zero. Então, isso daqui implica que o K vai pertencer aos reais. Tá bom? Vou definir ele dessa forma. Tá? Bom, então a gente vai considerar que ρ é o produto de K vezes R. Eu vou chamar de ρ0 esse cara que está aqui no meio, né? Sobrando aqui, esse termo aqui, ó. Tá? Eu vou chamar isso daí de ρ0, certo? Tirando o 1 sobre R ali, né? Então isso daqui vai ser M E2 sobre 2π ε0 h cortado ao quadrado K. Tá bom? Então, se a gente fizer essas mudanças aí, a gente vai ficar com o seguinte, tá? A gente vai poder reescrever aquela equação como d2u dρ2. Isso daqui vai ser 1 menos ρ0 sobre ρ mais L mais 1 sobre ρ ao quadrado, tudo isso vezes 1. Tá bom? Então essa vai ser a nossa equação de Schrödinger, né? A equação que a gente vai trabalhar para resolver. Então agora já está bem mais limpa, né? Fica bem mais fácil de buscar por soluções. Tá legal? Lembra que aqui eu estou redefinindo, né, o ρ como K vezes R. Então a gente tem que DDR, a gente tem que usar a regra da cadeia aqui, né, para chegar nessa relação aqui de baixo. Isso vai ser dρ dr ddρ, né? Ou seja, isso daqui vai ser K ddρ. Tá? Então a gente tem que fazer essa consideração aqui para chegar nesse resultado aqui embaixo. Tá legal? Muito bem. Então vamos continuar aqui. Então para resolver essa equação a gente vai ter que tomar primeiro analisar, né, o comportamento da equação nos limites assintóticos. Então vamos considerar primeiro o limite quando o ρ tende a infinito, certo? Para grandes valores de ρ. Então, como eu falei, esse termo em ρ ao quadrado aqui cai bastante, 1 sobre ρ ao quadrado, ele cai bastante rápido, né? Então a gente vai ter também esse termo aqui caindo mais lentamente, mas eventualmente caindo. Então, no final das contas, a única coisa que vai sobreviver aqui quando o ρ tender para infinito vai ser o termo em 1. Então, a gente vai ficar com d2u dρ2. Isso daqui vai ser igual ao próprio u. Então, daqui, essa equação é fácil de resolver, né? A gente tem que u vai ser igual a vou chamar aqui de a elevado a menos ρ mais b elevado a ρ, certo? Onde a gente sempre tem que lembrar aqui que ρ, né, ele vai ser diretamente proporcional a R, certo? Então, quando a gente estiver falando de ρ aqui, o comportamento de ρ, ele está falando do comportamento de R, tá certo? Então, veja só, essa solução aqui, né, que a gente consegue calcular para essa equação diferencial, ela pode te dar dois cenários. Um cenário vai ser um cenário bom, o outro cenário não vai ser tão bom assim, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que quando o ρ ou R, né, tende para infinito, esse cara deve ser uma função integrável, certo? Então, isso significa que se a gente considerar essa solução aqui, quando o ρ tende para infinito, ó, se você tomar um limite de ρ tendendo para infinito, esse cara aqui vai explodir, certo? Isso aqui vai para infinito, então a função de onda não vai ser integrável. Portanto, a gente vai trabalhar com essa solução aqui. Tá? Então, essa constante b aqui você já pode fazer igual a zero, tá certo? Para evitar divergências. Tá legal? Então, o próximo passo agora é analisar o limite próximo da origem, quando o ρ tende a zero. Então, limite para ρ tendendo a zero. Então, como falei para vocês aqui, quando eu estava fazendo o desenho, né, anteriormente, quando o ρ tende a zero, né, o que acontece? Esse cara aqui é o termo dominante, certo? Esse daqui explode bem menos rapidamente do que esse daqui, certo? Então, essa daqui vai ser a divergência dominante que a gente vai ter. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó.
Vai ficar com D2U d rho 2. Isso daqui vai ser igual a L vezes L mais 1 sobre ρ ao quadrado vezes U. Tá ok? Então, a gente pode usar um ansatz aqui, um chute, né? Para tentar resolver essa equação, que é um chute do tipo U sendo igual a um ρ elevado a alfa. Tá ok? Então, se a gente chutar esse tipo de solução, veja o que vai acontecer. Quando a gente tomar a derivada segunda disso, a gente tem que a derivada primeira vai dar quanto? Ó? Isso vai dar alfa, ρ elevado a alfa menos 1. E a derivada segunda vai te dar alfa vezes alfa menos 1, ρ elevado a alfa menos 2. Então a gente pode pegar esse cara e substituir ali, certo? Então nós vamos ficar com alfa, alfa menos 1, ρ elevado a alfa menos 2. Isso daqui deve ser igual a L mais 1. Aí ali a gente tem um ρ a menos 2 vezes U, que é ρ elevado a alfa. Então a gente vai ficar aqui também com ρ elevado a alfa menos 2. Tá ok? Então daqui a gente pode ver que essa equação aqui você consegue resolver se alfa for igual a L. Bom, você vai ter duas soluções, né? Ou alfa vai ser igual a L mais 1, ou alfa vai ser igual a menos L. Então, para esses dois casos, você consegue resolver essa equação aí de cima. Tá ok? Consequentemente, a gente vai ter então que o U vai ser um C vezes ρ elevado a L mais 1, mais um D vezes ρ elevado a menos L. Bom, aí a gente tem que ver o que acontece, né, quando a gente considera o limite de ρ tendendo a zero. Então veja, por quê, né? Novamente, a nossa função de onda deve ser integrável, certo? Então quando o ρ tende a zero aqui, ó, a gente pode ver o seguinte, esse cara aqui fica ok, certo? Mas esse cara aqui, ó, ele vai explodir em ρ tendendo a zero. Esse cara vai para infinito. Portanto, a gente vai tomar d igual a zero, tá certo? Então essa constante d aqui a gente já manda embora. E vamos ficar só com essa parte da solução, que é o que interessa para a gente obter uma função de onda integrável. Tá ok? Então, quer dizer, se a gente agora fizer um gráfico de U com função de ρ ou de R, né? O que a gente vai observar é que, se aqui está a sua origem, então a gente já sabe que aqui perto da origem, né, nessa região aqui próxima da origem, a gente vai ter U igual a C, ou ρ elevado a L mais 1. E a gente sabe que para a região longe da origem, a gente vai ter U igual a exponencial de menos ρ, certo? Só que a gente não sabe nada que acontece nessa região aqui, certo? Intermediária, né, entre valores de ρ próximos de zero e entre valores de ρ não tão grandes quanto o infinito, certo? Então, é aqui que a gente vai tentar descobrir, né, qual vai ser a forma da nossa solução usando o método de Frobenius mais uma vez, certo? Bom, aqui eu não vou demorar tanto quanto eu demorei na outra vez, né, que a gente usou esse método quando foi na hora de resolver o problema do oscilador harmônico, mas a ideia é basicamente a mesma. Tá, então, o que eu vou fazer aqui? Para buscar por essa solução, eu vou usar um novo ansatz, né? Então, ansatz para a solução geral, onde a gente vai considerar essas soluções que a gente já encontrou no meio do caminho aí, né? Certo? Então, a gente vai dizer que o nosso U de ρ vai ser o nosso ρ elevado a L mais 1. Aí a gente vai ter a nossa exponencial de menos ρ aqui. E aqui no meio eu vou colocar uma nova função. Eu vou chamar de V de ρ. Tá? Onde esse V de ρ é justamente a
forma funcional que eu quero descobrir aqui nessa região intermediária, certo? Nessa região aí que eu não sei informação sobre a função u, tá ok? Muito bem, então dessa forma o que a gente vai fazer? Vamos pegar isso e substituir de volta na nossa equação diferencial para ρ, essa equação aqui, ó, certo? A equação total, essa equação aqui. Tá? Então a gente vai substituir esse ansatz nessa equação. Então ao fazer essa substituição a gente vai ficar com essa relação aqui, tá? Então, a gente vai encontrar que ρ d2v drho2 mais 2 que multiplica L mais 1 menos ρ dv drho mais ρ0 menos 2 que multiplica L mais 1 vezes V, tudo isso é zero. Tá? Então a gente vai ficar com essa equação depois de simplificações, certo? Então substituam essa solução lá na nossa equação, essa solução aqui para U, lá na nossa equação diferencial e vocês vão obter essa relação aqui, tá ok? Muito bem, aí aqui vem o Frobenius, certo? Então aqui a gente vai dizer que V vai ser uma somatória em J, né, variando de 0 até infinito, de AJ ρ elevado a J. Tá? Então a gente vai supor que a solução pode ser obtida a partir de uma série polinomial, certo? Então pegamos essa série e substituímos lá dentro, tá bom? Então aqui eu já vou colocar para vocês o resultado que vocês vão obter depois dessa substituição, tá? Considerando já que a gente já ajustou o coeficiente J, né, para que todas as potências da relação do método de Frobenius sejam iguais, né? Todas as potências aí da nossa combinação de polinômios, tá bom? Então a gente vai ficar com essa relação aqui, ó, somatória em J, variando de 0 até infinito. Aí nós vamos ter J mais 1 vezes AJ mais 1 mais 2 L mais 1 vezes J mais 1 AJ mais 1 menos 2J AJ mais ρ0 menos 2 L mais 1 vezes AJ, tudo isso vezes ρ elevado a J, tudo isso é igual a zero, tá ok? E a gente vai ter um coeficiente independente aqui que vai ser o A0, né? Então o A0 aqui vai ser independente. Isso vocês podem achar quando forem aplicar o método de Frobenius, certo? Para essa relação, tá bom? Muito bem. Então daqui a gente vai tirar, veja que agora eu tenho aqui, dentro desse parênteses, né, dentro desse colchete aqui, eu tenho uma relação que independe, né, da potência da minha série aí, polinomial, certo? Em ρ. Então, quer dizer, se isso daqui então deve ser igual a zero, né? Qualquer que seja ρ elevado a j, então isso já vai me dar a solução da minha equação diferencial, tá legal? E daqui eu vou tirar a série de recorrência para essa equação aí, né? A relação de recorrência para essa equação diferencial. Então a gente vai ficar com a seguinte relação de recorrência. Então nós vamos obter o seguinte, ó, que AJ mais 1, esse cara aqui vai ser 2J mais L mais 1 menos ρ0 sobre J mais 1, J mais 2L mais 2, tudo isso vezes AJ, tá bom? Então essa vai ser a relação de recorrência que a gente vai ter aí para os coeficientes dessa série. Bom, tá? Aí qual é o próximo passo agora, né?
Então, o próximo passo agora consiste em analisar, né, o limite assintótico dessa série que a gente obteve, né, como ansatz aqui para nossa função v aqui, né? Ó. Certo? Então a gente tem que fazer a análise disso, por quê? Porque no final das contas a gente tem que o v vai entrar aqui dentro, né, na relação para u, e a gente continua querendo obter uma solução finita, certo? Então isso deve ser analisado. Muito bem, então vamos lá. Para fazer essa análise eu vou pegar um limite de j grande, né? Então eu vou pegar um limite de j tendendo a infinito na minha relação de recorrência que está aqui em cima. Então se a gente pegar esse limite de j grande, a gente vai ficar com aj mais 1, isso daqui vai ser o que, né? Aproximadamente. Vai ser 2j, né? Domina todo mundo aqui. E aqui embaixo a gente vai ter um j mais 1 vezes j, né? Tá ok? E tudo isso vezes aj. Certo? Ok? Então, quer dizer, a gente pode cortar esse j com esse j que está aqui embaixo, certo? Então a gente vai ficar com aproximadamente 2 sobre j mais 1, né? Vezes aj. Então vamos analisar o que acontece quando a gente toma diferentes valores de j aqui. Então se o j for igual a zero, a gente vai ter o quê? Ó, que o a1 vai ser aproximadamente 2 sobre 1 a 0. Se o j for igual a 1, a gente vai ter o quê? Que o a2 vai ser aproximadamente o quê? 2 sobre 1 mais 1, né? Aqui a gente vai ficar com 2 vezes o a1, né? Que é 2 sobre 1 vezes a 0. Certo? Se o j for igual a 2, a gente vai ficar com a3, vai ser aproximadamente aqui, 2 sobre 3 vezes o a2, que vai ser 2 sobre 2, 2 sobre 1 vezes a 0. Certo? Ou seja, se a gente pegar aqui qualquer valor de j, a gente vai ter o seguinte, né? Que o aj vai ser aproximadamente 2 elevado a j, 2 elevado a j sobre j fatorial vezes a 0. Ok? Então, se a gente substituir isso lá na nossa relação para v, então a gente vai ter que o v de ρ vai ficar uma somatória em j, né? De 2 elevado a j sobre j fatorial vezes a 0 vezes ρ elevado a j. Certo? Então, isso daqui vai ser igual a 0 vezes uma exponencial de 2 ρ. Ok? Se a gente fizer essa soma, né, se a soma for de 0 até infinito, certo? Essa somatória aqui vai te dar justamente um exponencial de 2 vezes ρ. Então, se a gente substituir isso de volta lá no u, ó, lembra quem era o u? O está aqui atrás, ó. O u era ρ elevado a L mais 1, E elevado a menos ρ vezes o V. Então, se a gente substituir isso de volta lá no u, nós vamos ficar com o seguinte, certo? Então, nós vamos obter que u vai ser... Aqui vai ter uma constante, tá? Pode ser, vai ser esse A0 mesmo. Vezes ρ elevado a L mais 1. E aqui a gente vai ter um E2ρ e um E menos ρ. Certo? Então, quando a gente fizer o produto dessas duas exponenciais aqui, isso daqui vai dar um E elevado a ρ. Ou seja, se você pegar o limite que ρ tende para infinito, né, o U também vai tender para infinito. Então, o U também vai explodir. Então, aqui vai acontecer o mesmo fenômeno que acontecia lá no problema do oscilador harmônico. Se a gente quiser trabalhar com soluções finitas, certo? Integráveis, a gente vai ter que truncar essa série. Então, essa série que a gente considerou aqui, ela não pode mais ir de 0 até infinito. Ela vai ter que ir de 0 até um n máximo aqui, certo? Ou um j máximo, né? Enfim, ela vai ter que ter um valor máximo diferente de infinito, e
Dessa maneira, a gente vai evitar essa divergência aqui, certo? Então, truncando a série, a série de potências, né? Obtemos. Então, a gente vai obter o seguinte, né? Que vai existir um J máximo, tá ok? Tal que a J máximo, né? Mais 1, isso daqui vai ser igual a zero, certo? Então a gente vai colocar essa informação lá dentro da nossa relação de recorrência, tá ok? E aí nós vamos obter o seguinte, então, né? Que o AJ máximo mais 1 vai ser quem? Ele vai ser 2 J máximo mais L mais 1 menos ρ0 sobre J máximo mais 1 J máximo mais 2 L mais 2, tudo isso daí multiplicando a zero, né? Ok? Então, se o AJ máximo mais 1 é igual a zero, né? Então, se esse cara aqui vale zero, então isso significa que esse numerador aqui, né? Esse numerador aqui vai ser zero, tá ok? Então a gente vai ter aqui 2 J máximo mais L mais 1. Isso daqui vai ter que ser igual a ρ0, tá? E isso aqui a gente vai chamar de N. Então a gente vai ter que ρ0 vai ser 2 vezes N, onde esse N aqui vai ser o nosso número quântico principal. Tá ok? Certo? Então é um procedimento bastante semelhante ao que acontecia lá no caso do oscilador harmônico, né? A gente tem que truncar a série para ter um resultado finito, e isso vai dar para a gente os níveis discretos de energia. Tá ok? Muito bem. Então, se nós voltarmos lá atrás para a relação para o ρ0, lembra, o ρ0 a gente escreveu ele lá atrás, né? Quando a gente estava tentando reescrever nessa equação de Schrödinger. Aqui, ó. Certo? Aqui o nosso ρ0. E dentro dele está o nosso K. E lembra que o K é aquela raiz, né, de menos 2 ME sobre a cortada ao quadrado. Certo? Então, o K carrega informação sobre a energia. Portanto, a gente pode pegar esse cara e substituir lá de volta, né? E a gente vai ter daqui uma relação para energia. Tá? Então, após simplificação, a gente vai ver que N vai ser menos M sobre 2 h cortado ao quadrado, E ao quadrado sobre 4π epsilon 0, tudo isso ao quadrado, tudo isso vezes 1 sobre N ao quadrado. Tá? Então, essa daqui vai ser a relação para os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Esse daqui vai dar para a gente o espectro de energia do átomo de hidrogênio. E esse espectro, né, você já tinha essas linhas espectrais medidas experimentalmente. Então você poderia comparar, né, o valor do espectro, né, das linhas, né, de energia com essa previsão teórica aqui, né, que você obtém a partir da análise da equação de Schrödinger, certo? Né? Então a gente aqui derivou novamente um resultado muito famoso na mecânica quântica, um resultado que deixou a mecânica quântica muito famosa, né? A mecânica quântica de Schrödinger, foi conseguir obter um espectro apropriado para o átomo de hidrogênio a partir da solução direta da equação de Schrödinger, certo? Muito bem. A gente pode ver basicamente que o EN, a gente pode chamar também o EN de um E1 sobre N ao quadrado, né? Onde o E1 é justamente esse cara que está aí entre parênteses, né? Menos M sobre 2A cortado ao quadrado, E2 sobre 4π epsilon 0 ao quadrado.
né? E isso daqui, se a gente substituir aqui a carga do elétron, a massa do elétron, ε0 e H cortado, isso daqui a gente vai chegar que vale menos 13,6 elétron-volts, ok? Então, quer dizer, a energia do átomo de hidrogênio vai ser esse menos 13,6 elétron-volts dividido por N ao quadrado, né? Então, conforme você vai aumentando o valor de N, você vai obtendo cada vez uma energia menor, certo? E há uma separação menor entre os níveis de energia, né? Ok? Esses níveis de energia são negativos, certo? E isso tem a ver com não está relacionado com um problema, né, da energia negativa, né? Como que acontece com teorias relativísticas, certo? Que na verdade também não é um problema, né? É só uma questão de interpretar o que é que aqueles estados significam. Mas aqui lembra, a gente já estava considerando a energia negativa em relação ao potencial desde o princípio, né? Porque a gente está interessado em estados ligados. Então esse sinal de menos significa que você obteve um estado ligado associado ao átomo de hidrogênio, ou seja, se você tem um átomo de hidrogênio e seu elétron está lá no estado fundamental, seria esse estado aqui com energia de 3,6 eletronvolts, para você conseguir ionizar esse átomo, né, você deve fornecer ao elétron 13,6 eletronvolts. Então, se você fornecer essa energia, você vai conseguir ionizar o átomo de hidrogênio se o elétron estiver no estado fundamental. Se o elétron estiver em camadas superiores, aí você precisa adicionar uma energia menor ao átomo de hidrogênio para ionizá-lo, certo? Então, por isso que as energias vão caindo, né, conforme o número n vai aumentando, tá ok? Sim, um outro ponto interessante é em relação ao ρ0, né? A gente pode voltar ali no ρ0 e veja que o ρ0 ele era m² sobre 2π ε0 h cortado ao quadrado k. Então daqui a gente tem, e lembra que isso tudo valia 2n, certo? Então daqui a gente pode isolar esse k. Então isso daqui vai ser igual a m e ao quadrado, né, sobre 2π ε0 h cortado ao quadrado vezes 2n, certo? Então isso daqui a gente pode reescrever como 1 sobre A vezes N, onde esse A, veja, nesse A aqui aparecem esses números aqui, né, 4π, o A aqui vai ser quem, né? Vai ser 4π ε0 h cortado ao quadrado sobre m e ao quadrado. Então nesse A aqui só aparecem constantes fundamentais, né, da natureza. Aparece o h cortado, aparece o ε0, a relação carga-massa do elétron. Então isso daqui também você pode calcular, né, substituindo os valores dessas constantes fundamentais. Isso daqui vai dar 0,529 vezes 10 a menos 10 metros. Então isso vai dar uma medida em metro, né, uma medida de distância. Então esse cara é chamado de raio de Bohr. Certo? E esse raio, então, vai medir a distância mais provável, né, de encontrar um elétron num dado orbital, em um orbital atômico, certo? Ok? Então, essa é uma quantidade bastante interessante que a gente pode derivar dessa relação também. Tá legal? Bom, a solução, né? Se a gente voltar lá para a equação de Schrödinger, né, a solução que a gente vai ter, lembra lá o nosso R, né, ele era Uzinho sobre R, certo? Então o nosso Uzinho vai ser quem? Isso vai ser o ρ elevado a L mais 1, exponencial de menos ρ, vezes o nosso V de ρ, tudo isso dividido por R, tá? E a nossa solução geral, psi de NLM, vai ser o que? Vai ser esse R, que eu vou chamar agora de um R de NL, né? Porque dentro da série a gente vai ter esses dois números, né? A gente vai ter
o L e o nosso J máximo aqui, mais L mais 1, que é o N, certo? Então a gente vai ter esses dois, os termos que vão vir dessa série vão depender desses dois números quânticos, N e L. E aí, isso daqui vezes psi, psi não, desculpa, vezes o nosso YLM de θ e φ, né, que são os nossos harmônicos esféricos. Então essa vai ser a nossa solução da equação de Schrödinger aí, para o caso do átomo de hidrogênio. Tá ok? Então, para o primeiro caso, né, eu vou considerar aqui que o N é igual a 1, que isso corresponde ao nosso estado fundamental aqui, né, veja. Isso corresponde ao EN aqui igual a E1, tá ok? Então, vamos considerar o caso N igual a 1. Então, se N for igual a 1, a gente vai ficar com o seguinte, né, olha só, o nosso J máximo mais L mais 1, isso daqui é igual a N, certo? Ou seja, isso daqui vai ser igual a 1. Portanto, o J máximo vai ser igual a 1 menos L menos 1. Ou seja, o J máximo vai ser igual a menos L. Só que o J máximo tem que ser uma quantidade positiva ou nula. Então, nesse caso, a única possibilidade aqui é que o L seja igual a zero, né? E aí o J máximo também vai ser zero. Então, você só vai ter uma única possibilidade de termo aqui para essa série, né, que seria o A0. Então, nesse caso, a gente vai ficar com o seguinte, né, que o psi... sim, e antes de colocar o psi, como o L é zero, lembra que o número quântico M, ele varia de menos L até mais L. Se o L vale zero, então isso implica que o M também vai ser igual a zero. Então, a gente só vai ter um estado possível de solução para essa configuração aqui, que seria o psi de 1, 0 e 0, né, de R, θ e φ, que vai ser o quê? Vai ser o nosso A0 sobre R, ρ elevado a L mais 1, o L vale 0, então vai ficar um ρ, exponencial de menos ρ, vezes o YLM, né, de θ e φ, que aqui no caso vai ser 0 e 0 de θ e φ, tá? Ok? Então essa vai ser a nossa única solução possível. Lembra que o ρ era K vezes R, né? Então, a gente vai ter que o C100 de R, θ e φ. Esse cara, na verdade, vai ficar A0 vezes K elevado a menos KR. E o Y00 era 1 sobre raiz de 4π. Tá bom? Então, essa vai ser a solução que a gente vai obter aí. Certo? Então, essa solução a gente ainda pode reescrever ela em termos do raio de Bohr, né? Usando a relação aqui K vale 1 sobre A vezes N. Como N equivale a 1, então ele vai ser 1 sobre A, certo? Então a gente vai ter que o psi 100 vai ser o A0, vezes, aqui a gente vai ter A0 sobre A, elevado a menos R sobre A, 1 sobre raiz de 4π. Bom, aí a gente pode normalizar isso daqui, certo? E encontrar quem vai ser a constante de normalização, né? Encontrar quem vai ser o A0, tá bom? Então, se vocês fizerem essa conta aí, vocês vão encontrar que o A0 vale 2 sobre raiz de A, tá bom? Então é só substituir esse cara aqui e você vai ter a solução já normalizada, tá ok? Muito bem, vamos ver um novo caso agora, se o N for 2. Tá, só antes de ver o caso N igual a 2, lembra que a energia correspondente aqui vai ser o E1, que vale menos 13,6 eletronvolts. Ou seja, você só tem um estado possível associado ao estado fundamental, né, para o átomo de hidrogênio, tá bom? Com essa energia aí. Se o N for igual a 2, né, então a gente tem que o J máximo agora, mais L mais 1, isso vai ser igual a 2, né? Ou seja, a gente tem que o J máximo vai ser 2
menos 1 menos L. Ou seja, isso daqui vai dar 1 menos L. Então aqui a gente tem duas possibilidades de valores para L que vão implicar em duas possibilidades de valores para J máximo positivos. Então se L for igual a 0, o nosso J máximo pode ser igual a 1. Então você vai poder ter o J igual a 0 e o J igual a 1 nesse caso. Se L for igual a 1, o nosso J máximo vai ser igual a 0. Então aqui você só vai ter uma possibilidade, né, para esse estado aí, de termos que vem daquela relação de recorrência. Tá ok? Muito bem. Então, lembra que para L igual a 0, a gente vai ter M igual a 0. E para L igual a 1, a gente tem três possibilidades de valores para M. O M pode ser igual a menos 1, 0 e 1. Certo? Então isso significa dizer o seguinte, que a gente vai ter 4 estados possíveis aqui, que compartilham essa mesma energia do estado do número quântico, quer dizer, n igual a 2. Tá? Então a gente vai ter 4 possíveis estados. Um que vai ter índices L igual a 0 e M igual a 0, e os outros 3 que vêm dessa configuração L igual a 1, M igual a menos 1, 0 e 1. Tá ok? Muito bem, vamos ver os termos da relação de recorrência. Então, se o L é 0, a gente tem o J máximo podendo ser igual a 1, certo? Então, a gente vai ter um primeiro termo que vai ser o A0, e aí a gente vai tentar descobrir o outro coeficiente, né? Que a gente pode obter a partir da relação de recorrência. Então, eu vou substituir L igual a 0 lá ou J igual a 0, desculpe, lá na relação de recorrência. Então, para J igual a 0 na relação de recorrência, a gente vai ficar com A1 igual a 2, 0, mais o L que vale 0, mais 1, menos o N que vale 2, sobre... Aqui a gente vai ficar com 0 mais 1, 0 mais 0 mais 2, vezes a 0, tá? Então, daqui a gente vai tirar que A1 vale menos a 0. Tá? Então, esse vai ser o nosso segundo coeficiente. E outros coeficientes vão dar 0, né, por causa da limitação causada pelo J máximo. Tá bom? Então, dessa maneira, a gente vai ficar com o que, né? A gente tem que o V de ρ, então, aqui vai ser um A0 vezes ρ elevado a 0, mais um A1 vezes ρ elevado a 1. Ou seja, esse cara aqui vai te dar A0, que multiplica 1 menos ρ. Certo? Então, essa vai ser a forma para o nosso V de ρ. Ok, então agora que a gente tem esse V de ρ, a gente pode substituir isso de volta lá na nossa função de onda, né? A gente pode usar o fato também que o K vai ser 1 sobre A vezes N, né? Ou seja, nesse caso aqui ele vai valer 1 sobre 2A, né? Para substituir o ρ aqui, lembra, por K vezes R, certo? Então a gente vai ficar com a seguinte relação lá, né? A gente vai ter que o psi de 2, 0, 0, esse cara vai ser R20 vezes Y 0, 0 de θ e φ. E esse R20 vai valer A0 sobre 2A vezes 1 menos R sobre 2A. Tá ok? Isso, né? Certo? Vezes a exponencial de menos R sobre 2A. Tá bom? Muito bem, então esse vai ser o primeiro estado que a gente pode calcular. Agora vamos ver o que acontece quando L vale 1. Então se L for igual a 1, a gente tem que o único estado possível vai ser o A0. Né? O único coeficiente possível diferente de 0 vai ser o A0, certo? Porque o J máximo vale 0, né? Aqui no caso J máximo é igual a 0, tá? Então,
Dessa forma, a gente vai ter que o psi 2, 1, m, né? Esse cara vai ser igual a R2, 1 vezes Y, 1, m de θ e φ. Onde esse R2, 1 vai valer a 0 sobre 4 ao quadrado vezes R elevado a menos R sobre 2A. E a gente vai ter aqui o M, como falei, podendo ser menos 1, 0 e 1. Então isso vai te dar 3 estados possíveis aqui. A gente vai ter um estado de tripleto aqui, né? Chamado essa função de onda 2, 1m, de estado de tripleto. E o psi 200 é chamado de estado de singleto, certo? Muito bem. Além disso, olha só que interessante, né? Se vocês olharem para o comportamento geral das soluções, assim, veja só que agora, antes da gente falar sobre isso, veja que a gente tem 4 estados aqui. E eles são degenerados, né? Eles possuem a mesma energia. A energia vai ser E2, que é I1 dividido por N ao quadrado, certo? Então essa energia aqui vai valer menos 3,4 eletronvolts, ok? Então todos esses estados vão compartilhar essa energia. Então se vocês olharem para o comportamento geral, a gente pode achar uma relação comum para a degenerescência que vai aparecer no átomo de hidrogênio, tá ok? Então, no comportamento geral, a gente vai ter que o L ele sempre vai variar de 0, pode ser 0, 1, 2, até n-1, tá ok? E a gente sabe que o M possui 2L mais 1 valores possíveis, né? Então, usando essas duas informações, a gente pode calcular a degenerescência do átomo de hidrogênio. Então, a degenerescência do átomo de hidrogênio vai ser um somatório com L variando de 0 até n-1, que são os possíveis valores de L, e esse somatório vai ser tomado sobre os possíveis valores de M, certo? Então, essa soma aqui, a gente pode simplificar ela, e isso daqui vai ser igual justamente a N ao quadrado, tá ok? Então a gente tem que a degenerescência do átomo de hidrogênio é proporcional a N ao quadrado. Portanto, no caso do N igual a 2, a degenerescência foi 4 estados. Se você colocar N igual a 3, a degenerescência vai ser 9 estados. E assim sucessivamente. Certo? A gente também pode escrever de maneira geral o comportamento da série, obtida a partir da função V de Rho, que a gente usou para construir a nossa solução geral, e também que é obtida a partir daquela relação de recorrência lá que nos dá os estados discretos do átomo de hidrogênio, certo? Então, a forma geral de Rho, de V, então, a forma geral de V de Rho vai ser um L de N menos L menos 1, 2L mais 1, de 2 ρ, onde esse L aqui é chamado de polinômio de Laguerre associado. Então, esse cara, compõe, ou seja, a solução daquela nossa equação, que a gente obteve via método de Frobenius, ela está relacionada com uma outra família de polinômios, não são os polinômios de Hermite, como era o caso do oscilador harmônico, mas vão ser os polinômios de Laguerre associados, tá legal? Esses polinômios também podem ser obtidos a partir de uma série do tipo Rodrigues, uma fórmula de Rodrigues,
A fórmula de Rodrigues para esses polinômios vai ser desse tipo aqui, tá? D de x elevado a p de L de Q de x, onde esse L e Q de x são os polinômios de Laguerre, né? Também são obtidos por uma fórmula de Rodrigues do tipo E de x, D de x, Q, E menos x, x elevado a Q. Tá ok? Então, usando essas relações, vocês podem obter todos os membros dessa família de polinômios. Tá legal? Então, a solução geral do átomo de hidrogênio vai ser dada em termos desses polinômios de Laguerre aqui. Tá certo? Muito bem, então a próxima parte da nossa aula vai ser voltada a entender melhor a álgebra associada ao momento angular na mecânica quântica. Certo? É um momento angular, né? Muito bem. Então, o primeiro passo para entender essa álgebra é definir como vai ser o operador momento angular. E depois, né, que a gente estabelecer a álgebra e que a gente vê as propriedades do operador, a gente vai poder fazer uma correlação, né, dessa álgebra com o que a gente viu até agora da solução da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. Tá ok? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a definição clássica de momento angular, né, lá da mecânica clássica, lá de física 1, é o que? L vai ser R vetor P, tá certo? Então, se você tiver, né, uma partícula aqui com momento P, né, massa m, velocidade v, se essa partícula está girando em relação a um ponto aqui, ou um eixo de rotação, né, então a distância r, né, esse vai ser o momento associado à rotação da partícula, né, então é que a partícula está fazendo movimento de rotação aqui, movimento de rotação aqui ao redor, né, desse eixo de rotação. Ok? Então esse vai ser o momento associado a essa partícula, e como a gente já sabe lá desde física 1, tá certo? Bom, se a gente pegar isso daí em coordenadas retangulares, né, ou cartesianas, né, a gente pode escrever essa relação para um momento angular dessa maneira aqui, né? Então L, x vai ser quem? Ele vai ser y, pz, menos z, py. Ly vai ser quem? Vai ser z, px, menos x, pz. E Lz vai ser quem? Vai ser x, py, menos y, px. Certo? Então a gente pode pegar esses caras e promover eles a operadores quânticos. Certo? Então, para promover, a gente pode colocar um chapéu aqui em cima. Né? E eles viram operadores quânticos, né? Certo? Onde eu só vou colocar o chapéu nessa notação aqui agora, depois eu não vou mais usar essa notação com chapéu, mas é só para caracterizar que agora a gente está falando disso como operadores quânticos, né? Operadores quânticos, certo? Veja só que interessante também, né? Por que a gente pode promover esses caras operadores quânticos e não precisa se preocupar com essa ordem aqui, por exemplo? Porque a gente sabe, né, que na mecânica quântica, quer dizer, importa a ordem que você escreve os operadores, né? Então, por exemplo, por que a gente não precisa se preocupar em escrever ypz ou pz vezes y, né, aqui no Lx, por exemplo, certo? Porque a gente não precisa se preocupar com essa ordem aqui, né? A gente pode escrever tanto esse cara primeiro, quanto esse cara aqui primeiro, certo? Porque essencialmente, quer dizer, y e pz vão comutar entre si, do mesmo jeito que z e py, do mesmo jeito que x e pz e assim por diante. Tá? Então, todos esses operadores aqui comutam entre si, certo? Então, esses caras aqui, ó, comutam.
tá? Esses produtos que aparecem aqui dentro. Agora o que a gente tem que ver é se o operador LX, por exemplo, vai comutar ou não com LY. Se o operador LY vai comutar ou não com LZ. E assim sucessivamente, certo? Então, vamos ver essas relações de comutação. Vamos começar com LX e LY, certo? LX e LY. Vamos calcular esse comutador aqui baseado nessas relações que a gente vê em cima. Então, esse daqui vai me dar o comutador de quem? De YPZ menos ZPY com ZPX menos XPZ. Então, a gente pode distribuir essas relações de comutação agora, né? Então, a gente vai ficar com o seguinte aqui, ó. YPZ, a gente vai ter isso daqui comutando com ZPX. A gente vai ter mais, ou menos, desculpe, YPZ comutando com XPZ. A gente vai ter menos ZPY comutando com ZPX e mais ZPX comutando com XPZ, ok? Bom, aí tem coisas aqui que vão comutar, tem coisas aqui que não comutam, né? Como a gente pode ver, por exemplo, aqui nesse primeiro termo, né, a gente tem PZ aqui e Z. PZ e Z não comutam, certo? Mas o resto todo aqui comuta. Então a gente pode reescrever isso daqui assim, né? YPX. E aqui a gente vai ficar com o comutador de PZ com Z, certo? A gente tem aqui, nesse caso aqui, nesse segundo termo, todo mundo comuta. PZ comuta com PZ, Y comuta com X, né? Então, esse cara aqui já vai dar zero. A gente nem precisa se preocupar com ele, certo? No terceiro termo, né? Todo mundo comuta também. PY comuta com PX, Z comuta com Z, então isso aqui também vai embora. E o último termo que vai sobrar vai ser o quê? Aí a gente tem PX aqui e X que não comutam. Então a gente vai ter aqui um mais Z vezes PZ. Opa. Z e PZ também não comutam, né? Z e PZ também não comutam. Por que eu coloquei esse termo certo? Desculpa, gente, aqui tem um erro, tá? Aqui é Z. Na verdade não é um erro, é eu que não consegui identificar minha própria letra. Aqui é um ZPY, tá? Então aqui a gente vai ficar com... Então, na verdade o que não comuta aqui é Z com PZ de novo, tá? PY e PX comutam, então basicamente a gente vai ficar com mais PY vezes X, e aqui a gente vai ficar com Z, PZ, certo? Então esse comutador aqui, ó, Z com PZ, isso daqui vai ser igual a IH cortado, certo? Então, sabendo, e esse cara é menos ele, né? Então isso aqui vai ser menos IH cortado. Dessa forma, a gente pode reescrever isso daqui como... Lembra, isso era o comutador de LX com LY. Então isso daqui vai ficar IH cortado, que multiplica XPY menos YPX. Então se a gente for olhar aqui na nossa relação, ó, XPY menos YPX, isso aqui era justamente o LZ, certo? Então a gente pode reescrever isso daqui como comutador de LX com LY. Isso daqui vai dar IH cortado LZ, tá? E aí a gente pode fazer as outras relações de comutação também. E o que a gente vai ver é que, em geral, a gente pode reescrever elas assim, ó. LI com LJ. Isso daqui vai ser IH cortado Epsilon IJK LK. Tá? Onde I, J e K aqui podem ser igual a 1, 2, pode variar de 1 até 3, né? Cada um deles, tá certo? E esse Epsilon IJK aqui é o chamado símbolo de Levi-Civita, né? Ou tensor de Levi-Civita, né?
E ele vai ser um tensor cujas componentes vão ser o que? A gente vai ter que epsilon i jk, esse cara vai ser igual a 1 para permutações cíclicas né, desses índices. Por exemplo, I igual a 1, J igual a 2 e K igual a 3. E permutações cíclicas, certo? Então, 1, 2, 3, 3, 1, 2 e 2, 3, 1. Né? Essas vão ser as permutações cíclicas. Ele vai ser menos 1 para permutações anticíclicas dos índices, tá? Então, por exemplo, 3, 2, 1. Essa é um tipo de permutação anticíclica dos índices. Tá? E permutações desse cara vão te dar epsilon e jk igual a menos 1. E ele vai ser zero se um dos índices for igual. Né? Então, se I for igual a J, ou I for igual a K, ou K for igual a J. Tá certo? Então, dessa forma, você consegue escrever uma relação geral para a álgebra dos comutadores envolvendo essas componentes, né, do momento angular. Aí. Tá ok? Muito bem. Então, um exercício interessante para vocês tentarem fazer em casa é o seguinte. Então, mostre aqui, né? Se a gente tem Lx igual a h cortado sobre y ddz menos z ddy e ly, né? Por h cortado sobre i z ddx menos x ddz, tá? E se você fizer o computador de Lx com Ly e usar essas formas explícitas dos operadores, né? xy e px e pz, né? E py, vocês vão encontrar a mesma relação, tá? Então você pode encontrar essa relação de computação ou usando esse tipo de abordagem ou a abordagem que eu mostrei agora há pouco, tá ok? Então, um outro operador muito relevante na álgebra de momento angular é chamado de operador Casimir, certo? Então, o operador Casimir, ele vai ser um operador do tipo L2 igual a Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado mais Lz ao quadrado. Esses operadores existem em diversas álgebras de operadores. São operadores que, por definição, comutam com qualquer operador da álgebra, certo? Então, por exemplo, vocês podem fazer esse teste. Eu vou fazer aqui para Lx, mas vocês podem fazer para outras componentes aí do momento angular, vocês vão encontrar a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se você calcular o comutador de L2 com Lx, por exemplo, isso daqui vai ser igual a Lx ao quadrado com Lx, né? Mais Ly ao quadrado com Lx, com Lx, mais Lz ao quadrado com Lx. Certo? Bom, Lx ao quadrado com Lx, esses caras claramente comutam, né? Então isso daqui já é zero, certo? Agora a questão seria com Ly e Lz, né? Então você vai ficar com Ly comutando com Ly Lx mais Ly Lx vezes Ly mais Lz Lx mais Lz Lx Lz, certo? Então você vai ficar com isso daqui.
Tá ok? Bom, aí se a gente usar aquela relação lá que eu tinha mostrado para vocês, a relação geral, essa daqui, né, com tensor de Levitov, então a gente pode calcular esses caras aqui. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, 2, 1, 3, né? Então 2, 1, 3 é uma permutação do tipo anticíclica, né? Então a gente vai ter que esse cara aqui que aparece nesse primeiro termo, nesse primeiro computador aqui, esse cara vai te dar um menos i, ops, h cortado lz, certo? Esse outro cara vai dar a mesma coisa. E a gente vai ter aqui nesse terceiro termo aqui, nessa terceira relação de comutação, a gente vai ter uma permutação cíclica, né? Porque você vai ter 3, 1 e 2. Então isso daqui vai te dar uma permutação cíclica. Então esse cara vai ficar um LZ e é cortado LY mais que vai dar a mesma coisa, e é cortado LZ, desculpa, LY, LZ. Bom, aí a gente tem aqui um termo que é LZ vezes LY com IH cortado, e aqui a gente tem o mesmo termo, olha só, aqui a gente tem esse termo aqui, e a gente tem esse mesmo termo só com o sinal trocado aqui, certo? Então esse cara vai cancelar com esse, e o mesmo vai acontecer com os outros dois termos aqui, ó. Tem aqui o produto de LY com LZ, LY com LZ, só que aqui a gente tem um sinal de menos, aqui a gente tem um sinal de mais, então esses caras vão se cancelar. Então a gente vai ficar com o seguinte, né? Esse cara corta com esse cara corta com esse. Então no final a gente tem aqui, isso daí dá zero. Tá? E vocês podem checar que isso vai acontecer com todos os outros operadores. Então a gente vai ter que o comutador de L2 com LI, isso daqui vai ser zero. E o comutador de L2 com LI ao quadrado, né? Isso daqui também vai ser igual a zero. Tá? Então vocês podem checar que o L2 vai comutar com todos os membros da sua álgebra. Uma outra característica interessante é a seguinte, né? Se a gente supor vamos supor que LZ obedece a seguinte equação de autovalores, né? Então, quer dizer, LZ aplicado a uma função f aqui, né, qualquer, isso daqui vai dar mi vezes essa função f, tá certo? Onde mi vai ser o autovalor, tá ok? E aí, consequentemente, o L2 também vai obedecer uma equação de autovalores desse tipo aqui, ó, tá? Onde lambda aqui vai ser o autovalor da equação de autovalores para o L2, certo? Mas os estados aqui, os autoestados, ó, vão ser os mesmos autoestados do operador LZ, né? Porque L2 e LZ comutam, né? Então, como L2 comuta com LZ, eles vão compartilhar o mesmo conjunto de autoestados. A mesma coisa vai acontecer com LX e com LY, certo? Então, os operadores tipo Casimir, né, compartilham o mesmo conjunto de autoestados das projeções, né? Tá legal? Muito bem. Então, eu vou encerrar por aqui esse início de discussão das álgebras, ou da álgebra, desculpe, de momento angular. Tá? Na próxima aula a gente vai ver
Outros operadores relacionados com essa álgebra, nós vamos ver os operadores L mais e L-, e também a gente vai tentar fazer essa correlação, né, desses operadores da álgebra com, e de propriedades da álgebra também, com o que a gente já tinha visto para os números quânticos e para soluções da equação de Schrödinger, né? Vamos fazer um paralelo da interpretação dessa álgebra de momento angular com as propriedades das soluções da equação de Schrödinger em 3 dimensões que a gente tinha visto antes. Tá ok? Então, espero que vocês continuem motivados, né, para juntos a gente desbravar agora essas propriedades da álgebra de operadores de momento angular, né, que vão ser bastante importantes, principalmente na continuação, né, dos estudos de mecânica quântica, né, quando vocês forem estudar simetria de rotação, propriedades de simetria de rotação, né, operadores quânticos, e também vão ser fundamentais para que a gente entenda o conceito de spin e para que a gente possa fazer também resolver problemas, né, onde a gente considera a soma de momento angular ou soma de spin, tá certo? Então esses vão ser ingredientes fundamentais para o restante do nosso curso e também para que vocês deem continuidade a tópicos mais avançados de mecânica quântica. Então muito obrigado por terem acompanhado até aqui, continue acompanhando, nós nos vemos na próxima aula.